Bom dia pessoal do Facebook, tudo bem? Bom dia Gabriela, tudo jóia? Bom dia pessoal, vamos entrando aí para a gente fazer hoje a nossa meditação, a nossa live diária, né? Começando aqui, 6h49, né? Vamos começar daqui a pouco. Bom dia. Dá aqui o convite. Bom dia, quem está entrando na live. Bom dia, Odete. Bom dia, Mariana, Nelson. Bom dia. Bom dia, pessoal do Facebook. Pessoal, hoje é quarta-feira, né? É dia 16 de dezembro. Nós estamos na terceira live hoje das 5 lives sobre propósito. Essa semana nós estamos falando sobre propósito, né? Dentro aí de quatro semanas para concluir o ano de 2020, eu me propus a fazer então 4 semanas de live. Hoje nós estamos então na segunda semana. Bom dia, Rosimeire, tudo bem? Bom dia, pessoal do Facebook, bom dia aqui, pessoal do Instagram. Então, hoje nós estamos na segunda semana de 4 semanas. E essa semana comecei a segunda fazendo uma introdução sobre propósito. Uma das tarefas do homem é encontrar o seu propósito, segundo Viktor Frankl, né? Que eu meditei com vocês segunda-feira. Ontem nós falamos sobre paixão, né? Sobre quais são as nossas paixões, aquilo que de fato faz brilhar os nossos olhos, aquilo que nós somos apaixonados em fazer na vida, fazemos bem, passamos horas fazendo, nos consumimos, né, em fazer isso que para a gente é tão importante, né? Que faz de fato a gente brilhar os olhos. E hoje, terceiro dia dessa série, eu quero falar sobre a importância de nós identificarmos os nossos dons, os nossos talentos, as nossas forças. Estou usando aqui vários nomes. Algumas pessoas chamam de dons, outras pessoas chamam de talentos, outras pessoas chamam de competências, né? Outras pessoas chamam de força. Independente do nome que nós damos a isso, de alguma maneira isso é um traço, tá? É uma marca que a gente tem e que a gente utiliza para os nossos objetivos, para a construção da nossa vida. A gente coloca isso a serviço da nossa família, a serviço da nossa empresa, a serviço da nossa profissão, a serviço da comunidade. Enfim, são capacidades desenvolvidas em nós que nós colocamos a serviço das pessoas. Como é importante a gente mapear, vamos dizer assim, se a gente pudesse usar, inclusive é um conceito utilizado, né, no mundo corporativo, né? Mapeamento de competências, mapeamento de perfil, exatamente isso. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre perfil. Cada ser humano, cada pessoa tem um perfil, tem um traço aí de personalidade,
que é formado por muitas competências, por muitas capacidades e por muitos talentos. E hoje, ao pensar nesse tema, ao pensar em trazer aqui uma reflexão sobre a importância de a gente identificar e conhecer o nosso perfil, as nossas forças, né? Eu já citei várias vezes para vocês, já fiz uma live sobre isso, falando sobre o livro, né? Descubra seus pontos fortes. Esse livro aqui é um livro-chave para quem quer mergulhar, para quem quer aprofundar e mapear os seus principais pontos fortes. E por que esse livro aqui é muito bom? Porque ele tem uma chave, né? Aqui, ó. Ele tem uma chave, você tem que comprar o livro, tá, gente? Porque essa chave aqui, depois que utilizada, você não consegue utilizar mais, né? Se você comprar um livro usado, você não vai conseguir ter essa chave aqui, né? Enfim, por que esse livro é tão bom? Porque ele traz um estudo, né, extremamente pertinente aí sobre, na verdade, esse estudo é do Instituto Gallup, né, que mapeou aí mais de 30, aqui no livro vai trazer 34 pontos mapeados numa pesquisa com mais de 2 milhões de pessoas, né? Então a gente não está falando de um livrinho aqui de autoajuda, a gente está falando de um livro sério, muito utilizado no mercado aí, enfim, do desenvolvimento pessoal e profissional, né? E quando eu pensei nesse tema, eu me recordei de uma passagem bíblica que eu particularmente, essa passagem bíblica, ela vai falar justamente, ela vai conseguir ajudar a gente a entender justamente sobre essa questão dos talentos, dos dons, das capacidades humanas, né? E quando eu pensei então nesse tema, eu me recordei dessa passagem bíblica que está em Mateus capítulo 25, tá? Nos versículos de 14 a 30. Então eu vou fazer uma leitura psicológica, comportamental dessa passagem. Eu acho que isso que é fantástico, a gente buscar nas escrituras, no livro dos livros, né? De tantos livros que a gente traz aqui, tem uma porrada de livro que eu já falei aqui, mas existe um livro, o livro da sabedoria, o livro, né? Da vida, da criação. Esse livro ele tem riquezas preciosas, né? Que é a Bíblia. Então eu quero falar um pouquinho a partir dessa passagem bíblica de Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30, que tem muito a ver com se você tem uma profissão, seja qual for ela, se você é funcionário, colaborador de uma empresa, se você é empreendedor, dono de um negócio, faz gestão de um negócio, se você é dona de casa, enfim, todos nós não tem como fugir disso, né? De alguma maneira, em algum momento, nós estamos atuando, fazendo algo, trabalhando em algo, seja de forma voluntária, seja remunerados. E é tão importante a gente maximizar, né? Ampliar, tá? Essa consciência das nossas capacidades. Como é importante a gente ampliar isso, né? Essa consciência do que eu sou capaz. E isso, gente, é para a vida toda, sabe? Isso não é uma matéria de um toque de mágica. Isso é para a vida toda. A vida toda a gente pode fazer esse processo, sabe? Ser humano, ele vai se melhorando com o tempo, não piorando, nós temos que ter pelo menos essa consciência que a gente pode melhorar cada vez mais com o tempo, né? Então, olha lá,
olha como tem muito comportamento e psicologia nesse texto, né? Aconteceu então que um homem ia viajar para o estrangeiro, né? Então o que ele fez? Um empreendedor lá, dono de um negócio, ia viajar e ele chamou então seus colaboradores, né? Diz aqui que ele chamou os seus empregados e entregou os seus bens a eles. Confiou aos empregados os seus bens, o seu capital, e investiu nesses colaboradores, né? Nesses empregados. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a um terceiro deu 1, de acordo com a sua própria capacidade. Em seguida ele viajou, né? O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que recebeu um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Olha lá, olha como isso não é uma realidade nos dias de hoje, no mundo corporativo, nas organizações, na vida da gente, né? Olha lá. Depois de um tempo, o patrão então voltou e foi ajustar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou mais 5, dizendo: Senhor, se você me entregou 5, eu trabalhei, né? Eu acordei cedo, todos os dias, eu me propus a aplicar, né, os meus conhecimentos, as minhas habilidades, as minhas competências. Está aqui, ó, eu multipliquei, tá? Eu ampliei, tá aqui, ó, tá na sua mão aqui, né? Aqui estão mais 5 que eu lucrei. O patrão então disse, né? Muito bem, empregado bom e fiel. Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Né? Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão disse: muito bem, empregado bom e fiel. Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido apenas 1 talento e disse: Senhor, eu sei que tu és um homem severo, né? Pois colhes onde não plantaste, recolheste onde não semeaste, por isso fiquei com medo. Olha aí, ó. Ao traço aí psicológico aí, né? Ao medo aí, né? E escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. E o patrão então respondeu: empregado mau, preguiçoso. Gente, tem mais verdade do que isso? Tem mais verdade do que isso? Aqui, dá uma olhada, né? Empregado mau, empregado preguiçoso. É uma verdade, gente, né? É uma verdade. E aí disse então para ele, né? Vamos lá. Deixa eu me perder aqui, deixa eu voltar aqui. O patrão então respondeu: empregado mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e que recolho onde não semeei, então você deveria ter depositado o meu dinheiro no banco para que na volta eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, então, o patrão ordenou, né? Tirem dele o talento e deem
aos que têm 10, porque todo aquele que tem será dado ainda mais em abundância, mas daquele que não tem, né, será tirado até o que tem, enfim. Gente, é a famosa parábola dos talentos. E é justamente sobre isso que eu comecei a falar na live de hoje, né? Sobre essa capacidade, nós podemos chamar isso de dom, de talento, de pontos fortes, de capacidades, de competências, mas que foi nos dado. Ninguém nasce sem capacidade. E é claro que é a nossa parte, que nem todos querem fazer, que é trabalhar, aperfeiçoar, ampliar, maximizar aquilo que foi nos dado. Sabe? Está muito nítido nessa passagem, né? O patrão, a gente pode trazer para essa experiência profissional, vida prática profissional de todos nós. Todos nós trabalhamos. Todos nós aqui que estamos nessa live, seja aqui no Instagram, seja aqui no Facebook, todos nós trabalhamos. Todos nós tivemos um emprego, ou todos nós temos um emprego. Todos nós tivemos um patrão, ou todos nós somos, né, patrões. Todos nós aqui temos talvez uma profissão, um ofício, um trabalho. A pergunta é: você multiplicou? Você ampliou? Você cresceu? Você melhorou com o tempo? Você foi aperfeiçoando os seus talentos? Você foi aperfeiçoando suas capacidades? Você investiu naquilo que você percebeu que tinha em você como traço, né, de dom, de talento? Ou você estacionou no tempo, né? Deixou que isso, né, fosse infundido na tua cabeça, né? Por osmose, né? Enfim, entende? Então ali a gente percebe, né? E é interessante, eu acho profunda essa parábola, né? E ela é muito verdadeira. Então é um patrão que confia os seus bens, que confia ali, né, os seus talentos, que confia ali, né? E aí a gente percebe que o comportamento de cada um deles frente à mesma experiência. E a gente percebe que é esse ser humano mesmo. Cada um vai se comportar e vai lidar, né, com a experiência de uma maneira muito pessoal, única. Mas a gente percebe que o primeiro que recebeu 5 talentos foi lá e trabalhou. E ainda o empregado, o patrão vai dizer, né? Você foi um bom empregado, né? Eu te confiei responsabilidades, eu confiei a você atribuições, eu confiei em você responsabilidades, eu confiei em você a minha empresa, eu confiei a você o meu negócio, eu confiei a você os meus bens, eu confiei em você um cargo, uma função, e você fez muito mais do que era obrigado a fazer. Isso a gente vai chamar de proatividade, né? A pessoa que vai além daquilo que é dado para ela fazer. E não tem jeito, o traço desse homem, né? Dessa pessoa hoje no mercado de trabalho, no mundo atual, com tantas mudanças, é esse homem proativo, dinâmico, que vai além daquilo que é dado, oferecido para ele, né? Que não fica parado, estacionado, reclamando que não é valorizado, reclamando que não tem as condições, né? Mas é aquele que vai além, que assume de fato o teu lugar, que tem uma postura proativa, né? E aí a gente vai perceber também que existe aquele que não produziu nada. E o patrão vai chamar ele do quê? Preguiçoso. Por que você não multiplicou?
Por que que você não ampliou os talentos que eu te dei? Por que que você não se aperfeiçoou? Por que que você não procurou sair, né, dessa inércia que você se encontra, dessa zona de conforto que você se encontra, dessa acomodação que você se encontra na tua vida? Nada vai acontecer, sabe? Então a gente precisa olhar para a nossa vida hoje e perceber se a gente não está estacionado nela, parado nela, esperando, né? Eu digo aqui uma coisa, eu preciso repetir isso, e hoje é dia de eu falar, de repetir sobre isso. A sorte é o encontro da preparação com a oportunidade, né? Sorte, entre aspas aqui, ajuda a sorte te ajudar, meu filho, né? Ajuda a sorte te ajudar. A vida para mim nunca foi fácil, nunca foi dada assim, fácil. Eu desde cedo precisei aprender isso, né, de uma maneira dura, difícil, mas que eu agradeço. Então, a vida nunca foi simples e fácil. Toma, tudo na mão, né? Eu nunca tive as coisas assim na mão. Eu precisei aprender a acordar muito cedo, faz muitos anos que eu acordo muito cedo, né? E sair para trabalhar, né? E procurar sempre fazer o melhor com as condições que eu tinha, para fazer melhor ainda com mais condições, como diz Mário Sérgio Cortella, né? Que eu gosto muito. Enfim, mas em todas as minhas experiências profissionais, e aqui eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, eu estou narrando, compartilhando a minha experiência profissional, eu sempre procurei ser, de fato, esse colaborador, e eu tenho, por onde eu passei, eu tenho sempre marcas muito positivas, sabe? E eu fui vendedor de sorvete, garçom, eu fui auxiliar de costura, eu fiz várias atividades, que até então, atividades muitas vezes que não é nem valorizada pela sociedade. Eu fui lá trabalhar e procurei crescer, me desenvolver, aprender, melhorar. Só que eu não fiquei reclamando da vida, da sorte, da oportunidade, né? Mas eu procurei, né, me desenvolver com aquilo que eu estava fazendo. E é isso que a gente vê muitas vezes de uma parcela, né? Eu não, de verdade, eu me irrito, eu acho revoltante em algum momento quando as pessoas vão para o Facebook, quando as pessoas vão para as redes sociais, quando a gente liga a televisão, vai assistir jornal, uma coisa que eu não faço, né? Tem gente que se alimenta de jornal, já falei isso aqui, né? Coisa que eu não faço, nem sei, né, qual jornal que está passando na televisão, porque eu não assisto. E aí as pessoas vão para lá, né, falar, o Brasil tem milhões de desempregados. Sim, o Brasil tem milhões de empregados, mas eu acabei de fazer um processo seletivo agora recentemente, eu abri, né, para uma empresa, para um parceiro meu que eu atendo, para a gente contratar. Sabe quantos currículos eu recebi? Eu recebi 120 currículos, gente. Agora pergunta quanto desses 120 currículos eu consegui, né? Separar para a entrevista. Sabe por quê? Porque de 120 currículos, né, a maior parte deles estão lá pessoas que não fazem um curso, que não se capacitam, que não se aperfeiçoam na era da informática, na era de cursos online, na era de cursos gratuitos. Aí você coloca a pessoa, né, para fazer um teste, a pessoa não sabe ligar um computador, não trabalhar no Word, no Excel, na era de cursos gratuitos. Aí você começa a olhar para a vida da pessoa, sabe? A pessoa, ela não está preocupada em se aperfeiçoar. Ela quer um emprego onde ela trabalhe das 8 às 6, se possível não trabalhe no sábado e no domingo, porque ela quer ir lá cumprir o horário dela e quer ir embora. E eu não estou aqui generalizando, tá? Eu não estou aqui generalizando, mas a gente está falando de uma verdade, porque eu tô nessa realidade, eu vejo isso todos os dias.
né? Então, assim, existe, sim, milhões de desempregados, mas desses milhões de desempregados, quantos estão buscando capacitação técnica? Olha, o ETEC de Presidente Venceslau acabou de abrir cursos, e eu vejo muitas vezes os professores têm que pegar laço, correr atrás do bendito, da bendita, tá? E botar na cabeça dele que ele tem que estudar. Olha que absurdo. Eu falo para as pessoas, estude a educação, os livros, o conhecimento, só isso pode mudar a realidade de um homem. Não tem outro caminho. Seja qual for a condição que você viva, sabe? Talvez você viva numa condição de pobreza, de dificuldade, né? De adversidade, mas a educação, os livros e o conhecimento pode tirar você dessa condição, sabe? Então é um desabafo que eu faço aqui, porque, gente, na era da internet, na era onde você tem num clique, né, uma porção de possibilidades de estudar, de se melhorar, de se aperfeiçoar, né, na era dos livros digitais, sabe? Quantos livros hoje a gente tem digitais, você não precisa gastar um centavo, e aí você vê uma porrada de jovens, uma porrada de gente. Eu estou desempregado, mas qual curso você fez nos últimos 12 meses? Gente, esse ano, uma parte dele, eu trabalhei com recrutamento e seleção. Eu vi isso. Eu não estou aqui contando história, eu estou falando de realidade que eu vejo, de realidade que eu toco. Olha lá. É isso, Guilherme. Exatamente, né? Exatamente isso, né? Então, eu vejo isso. A porrada de gente chove currículo. Aí você pega o currículo do cara, você vai olhar, né? Do candidato, da candidata. Aí você chama para entrevista e fala: peraí, o que você fez nos últimos 12 meses, já que você não trabalhou? A pessoa não fez um curso, gente. Ela não fez nada, sabe? Mas o que você fez? Entendeu? Olha lá, exatamente, quando eu falei aqui que a oportunidade, a sorte é o encontro da preparação com a oportunidade, sabe? Então, vamos rever isso, né? A gente precisa olhar para isso, Então, hoje existe muitas maneiras que até no passado não existia, né? De oportunidades se criar aí, né? De aprender uma profissão, de aprender um ofício, de aprender um conhecimento, de se desenvolver. Eu falava com uma pessoa recentemente, né, num atendimento aí, eu falava para essa pessoa, né, hoje existe tantas certificações, exemplo, no mercado financeiro, né, a pessoa que quer trabalhar no banco, eu vejo diariamente vagas e vagas em banco sendo abertas. Gente, será que não posso pensar que eu tenho que fazer uma prova, né, de certificação lá, não sei o que lá, 10, 20? Meu, se prepara, vai lá, faça essa prova. Isso te bota numa competição, você sai na frente. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, ampliar mais a nossa cabeça nesse sentido, né? Então hoje eu estou falando, né, para quem chegou na live, eu estou falando da parábola, né, a parábola dos talentos, né, que o patrão confiou ao funcionário, confiou responsabilidades, confiou atribuições, confiou patrimônio, confiou dinheiro, confiou um cargo, confiou tantas coisas. E aí o comportamento dos empregados e como se difere isso e como a gente vê isso diariamente. Quantas pessoas que chegam num emprego, novos, primeiro emprego, e se tornam gerentes, diretores, supervisores, líderes, crescem, se desenvolvem. Quantas histórias de pessoas que começou, né, como office boy de uma empresa, né? Começou, sei lá, na faxina da empresa e se tornaram, né, pessoas respeitadas, líderes. Por quê? Porque foram como uma escada se desenvolvendo.
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mudança de mentalidade em busca daquilo que quer. Exatamente. Então, por quê? Porque falta de fato essa consciência que é a educação que vai dar para cada um de nós. Tá? Então, o que eu queria falar hoje? Você nasce com essa configuração única, né? Com esse traço único, né? De certas aptidões. É inegável isso. Que na nossa base, né, no nosso DNA, na nossa marca única, nós nascemos com essa base, né, com essa configuração, e nós recebemos aí, né, dentro do contexto espiritual bíblico, vai chamar de dons, vai chamar de talento, já dentro do, né, da área psicológica, dos estudos, né, psicológicos do homem, nós vamos chamar isso de competências, de habilidade. No final das contas, a gente está falando da mesma coisa, né? Eu recomendo que você leia Descubra os Pontos Fortes, tá? Descubra os Pontos Fortes é uma pesquisa com mais de 2 milhões de pessoas do Instituto Gallup, né? Um instituto respeitadíssimo que traçou 34 pontos, né? E eu vou falar daqui a pouco aqui os meus 5 pontos que eu identifiquei já, não é agora, tem um tempinho bom que eu trabalho 5 pontos fortes na minha vida e eu coloco isso a serviço daquilo que eu estou fazendo, né? E aí na Bíblia a gente vai olhar os dons, os talentos que foi dado ao homem. Gente, no final das contas a gente está falando tudo da mesma coisa, está levando tudo para o mesmo caminho, que é colocar isso a serviço dos outros, das pessoas, da tua empresa, do teu trabalho, né? Daquilo que você faz e que de fato no final vai gerar um resultado, vai gerar o quê? Vai gerar riqueza, abundância, transformação, enfim, vai gerar mobilização, né? Vai alcançar resultados. Então, a gente recebe isso do Criador, né? Como dons, como algo muito dado gratuitamente a nós. Ou seja, a gente tem que partir então dessa realidade que ninguém ficou sem a sua parte. Ninguém nasceu sem, né, a tua parte. Ou seja, lembra? Todos nós recebemos nossos talentos. Agora, algumas pessoas tomaram a decisão de enterrar. Não sei se é você que está na live. Se você enterrou os seus dons, se você enterrou os seus talentos. Espero que não seja. Espero que você esteja desenvolvendo e aperfeiçoando os dons e os talentos que foram te dados, né? Então, um dos passos importantes nesse processo de desenvolver propósito é realmente a gente viver a nossa vocação. Identificar, então, aquilo que nós somos bons, que inclusive lá no Ikigai, lembra que eu falei na segunda-feira, que é um conceito japonês, um dos pontos do Ikigai o que você é bom, né? Lembra o que você ama fazer, o que você é bom, o que o mundo precisa e o que você pode ser pago, lembra? Ikigai, razão, né? Propósito. E aqui a gente volta a falar sobre isso. É uma pergunta que nós temos que fazer sempre. O que eu sou bom? Naturalmente. Eu não preciso me esforçar muito. Isso que eu estou fazendo aqui, eu falo para vocês que para mim eu não preciso me esforçar muito. Para a gente, para algumas pessoas é um desafio. Vir aqui, ligar o celular, falar de maneira espontânea, né? Para mim é algo que já desde a minha adolescência, da minha juventude, eu fui percebendo essa naturalidade, fui aperfeiçoando, fui estudando, porque não adianta você falar, eu tenho um dom, é natural em mim, você não aperfeiçoar isso, lembra? Você não entregar isso para um serviço. Então eu coloco isso à disposição, né, de Deus, eu coloco isso à disposição das pessoas, eu coloco isso à disposição do meu trabalho, né? Eu coloco isso à disposição das pessoas. Não adianta nada, eu enterrei, lembra? Não adianta nada você falar, ter capacidade de comunicação e você enterrar isso. Você não usar isso a favor das pessoas, não usar isso para o bem da sociedade,
usar isso para o bem, né? Da construção das pessoas, enfim. Então você está expressando seus dons, você está expressando, né, os seus talentos, tá? Isso está em sintonia com o teu trabalho hoje, isso está em sintonia com o teu propósito de vida, isso está em sintonia com a tua paixão, lembra de ontem da live, que é aquilo que faz brilhar os olhos, enfim, tá? Então algumas perguntas para você, para te ajudar a fazer uma reflexão. O que você faz com maior naturalidade, tá? O que você faz com maior naturalidade? É natural para você, não é pesado, você não precisa fazer muito esforço, mas é natural. O que você ama fazer? Eu amo fazer isso que eu estou fazendo aqui, gente, tá? Faço isso de maneira voluntária, gratuita, porque eu amo fazer. Eu acordo mais cedo para fazer isso aqui, né? Acordo 5h30 da manhã, né? Para estar chegando aqui, né? Preparado, porque eu amo fazer. O que você ama fazer, né? Faça essa pergunta para você. Outra pergunta, né? O que os outros dizem que você faz bem? O que as pessoas já sinalizaram para você, já falaram para você? É necessário compreender que em um momento esse talento será requerido. Ué, o patrão voltou e pediu, né? Cadê? Empregado preguiçoso. Né, pastor? Cadê empregado preguiçoso? Cadê o talento? Cadê o dom? Onde está? É isso mesmo. E pior, né? A vida cobra a gente, naturalmente, né? E aí a gente vai viver os amargos, olha aí a palavra, os amargos arrependimentos. Porque a gente vai olhar para a história e falar, por que eu não fiz? Por que eu não tentei? Por que eu não me arrisquei? Por que eu não comecei? Por que eu não terminei? Aí a gente começa a viver aqueles arrependimentos que acaba sendo um veneno para a saúde mental, emocional, espiritual, né? Que a gente olha para a nossa história e fala, pô, eu tinha tanta capacidade de fazer, mas não fiz por medo, né? Porque na verdade um traço que apareceu na parábola hoje do talento que eu li, um traço psicológico, vamos dizer assim, negativo, era que o medo superou, né, a vontade de fazer, enfim, o medo do patrão, né, o medo de não conseguir, o medo de falhar, uma coisa que a gente percebe hoje, né, nesse homem, né, o medo de falhar, o medo de não dar certo, o medo de não conseguir. Então esse traço do medo apareceu e ele então deixou de multiplicar, de ampliar, né, de aperfeiçoar o talento que foi dado a ele, né? Faz sentido? Então, outras formas de identificar esse talento, né? Júlio, eu tenho muita dificuldade, né? Lê o livro Descubra Seus Pontos Fortes. Estou fazendo uma propaganda aqui para você, tá? Leia, né? Vai lá buscar esse livro, que inclusive tem uma avaliação que você pode fazer, tá? Que é muito bacana, pode começar a te ajudar, tá? Mas começa a perceber isso na tua vida, tá? Não precisa de um livro, começa a perceber isso na tua vida, vai lá, né? Hoje onde você está instalada, né? Em qual área específica que você trabalha, em qual área que você percebe que quando você trabalha ou a atividade que você faz, isso gera em você uma satisfação, um prazer, você faz por horas, você não vê a hora passar. Isso são sinais que podem te ajudar muito a identificar. E aí outros pontos. Esse talento tem sido responsável pela maior parte do teu sucesso e felicidade até agora. Quando você olha para a tua vida, você percebe que grande parte da tua alegria, da tua felicidade, do teu prazer se dá porque você faz o que você faz. Quantas pessoas transitam, né, de áreas, de setores, de trabalho, de carreira, porque ela está nesse processo de amadurecimento,
de encontrar, né, a tua melhor versão e performance, né, trabalhando em algo que ela acredita que faz muito bem para ela e que ela faz bem, né? Na realidade, deixa eu ver o que tem mais aqui de pergunta que eu posso fazer para você, para te ajudar. Você tem passado tempo em algo que prende a sua atenção, né? Que o absorve e fascina? Você gosta de pensar, ler, falar a respeito e descobrir mais coisas acerca dessa atividade? Então é muito interessante a gente parar e observar esse traço de interesse também, né? Então geralmente quando a gente gosta, quando a gente se identifica, a gente tem um interesse maior. Então a nossa vida toda ela é voltada para essa atividade. Então a gente se torna uma pessoa muito curiosa em pesquisar. Eu particularmente, eu me vejo 24 horas interessado na minha área, né? Interessado em ler, em me aperfeiçoar, em aprender. Então tudo que eu estou fazendo sempre é voltado para esse interesse. Então é muito fácil para mim identificar, né? Eu estou no computador, eu estou buscando um curso, lendo livros, me aperfeiçoando. Por quê? Porque para mim é uma área que eu sou atraído, né? Que eu tenho muito interesse, que é a área que eu faço hoje o meu trabalho, né? Você gosta de se aperfeiçoar nessa atividade desde sempre? Tá? Você gosta de se aperfeiçoar nessa área desde sempre? É uma outra pergunta. É profundo o seu desejo de aprender e se destacar nessa área? Quando está exercendo essa atividade, o tempo não para, né? A gente chama de flow, né? Psicologia positiva chama de flow. É aquela atividade prazerosa que quando você viu o tempo passou horas e você nem percebeu, né? Por quê? Porque você está em estado de flow, um estado também de produção, né? Você produz, flui, acontece, né? Então o tempo não para, você nem percebe, né? Você realmente admira e respeita outras pessoas que são boas naquilo que é a sua paixão, né? A gente vai chamar isso de modelagem, né? Quando eu busco pessoas, tá? De referências que fazem o que eu faço ou que já fizeram e são muito mais experientes do que eu. Então eu busco também me modelar, eu busco também essas referências, essas pessoas que fazem muito bem aquilo que eu estou fazendo, que eu quero fazer, né? Então você realmente admira e respeita outras pessoas que são boas naquilo que é a sua paixão? Você gostaria de ter contato com elas e de ser como elas? Tá? Então, algumas perguntas que podem te ajudar a começar a identificar realmente as tuas forças, tá? Os teus talentos naturais, os seus dons, aquilo que você nasceu para fazer. Ontem, a doutora Renata, que participou da live com a gente, ela falou que tem 2 dias importantes na nossa história, né? Quem assistiu a live ontem, ela falou que tem 2 dias importantes na nossa história. O dia que nós nascemos e o dia que nós descobrimos porque nascemos. E o dia que nós descobrimos tem muito a ver com isso. Quando a gente percebe que nós nascemos para fazer algo neste mundo com missão, com propósito, e que é muito importante a nossa vida, que é muito importante aquilo que nós estamos fazendo, sabe? E que isso que nós estamos fazendo está atendendo à necessidade de uma ou mais pessoas. Você tem servido as pessoas? Aquilo que você faz serve as pessoas? Você procura servir as pessoas diariamente naquilo que você faz? Tá?
Então, gente, nesse livro, Descubra Seus Pontos Fortes, eu identifiquei 5 pontos fortes: ativação, carisma, tá? Carisma, conexão, empatia e organização. 5 forças que eu coloco a serviço daquilo que eu faço hoje como pessoa e como profissional, tá? Ativação é a capacidade de conhecer algo e colocar em ação. Ativar conhecimento é uma força que o Júlio identificou nesse mapeamento que ele fez. Ou seja, é algo que eu busco, eu aprendo e eu já coloco em ação. Eu já ativo esse conhecimento. Exemplo, eu estou aqui nessa live hoje ativando o conhecimento. Tá? Não adianta eu ler a parábola do semeador, ler o livro dos talentos, ler um livro, ler outro, ler esse, ler 200 livros e pronto, deixar guardadinho. Não, então uma força que eu tenho é ativar aquilo que eu estou conhecendo. Então toda vez que eu conheço algo, eu já estou falando sobre algo. Isso para mim faz muito sentido, é a maneira que eu aprendo e cresço. Quando eu compartilho, quando eu coloco esse conhecimento em movimento. Quando eu coloco coisas que eu estou aprendendo em movimento, eu estou ativando, tá? Então, ativando, seja conhecimento, ativando, seja projetos, ativando coisas que eu acredito, enfim, colocando de fato as coisas em movimento, tá? Ou seja, eu fico impaciente pela ação, tá? Então, esse é um traço de comportamento muito forte que eu identifiquei nesse livrinho aqui, tá? Segundo é o carisma, tá? Que é o desafio de conhecer pessoas novas, tá? É o desafio sempre de me propor ao relacionamento, é a busca constante de fato buscar, tá? Estar me relacionando, tá? Conhecendo o nome das pessoas, sabendo que área que essas pessoas trabalham, né? Qual área que ela atua, o que ela faz, aprendendo. A ativação dos dons está ligado sempre à multiplicação. Quando isso é desenvolvido no coletivo, acontece a descoberta. Com certeza. Gente, quem está falando isso para a gente aqui é o pastor Rogério. E amanhã, quinta-feira, vou aproveitar já fazer o convite. O pastor Rogério, da Igreja Quadrangular, aqui de Presidente Venceslau, ele vai participar de uma live comigo amanhã. Vai ser muito bacana. Nós com certeza vamos continuar conversando sobre isso. E amanhã ele vai falar sobre os propósitos de Deus para o homem. Uma coisa assim, né? Ele vai falar um pouco da própria descoberta, vamos dizer assim, dos propósitos dele na vida dele, como ele amadureceu isso, e também vai falar um pouquinho desse tema propósito, partindo um pouquinho da própria experiência, né, como líder que ele é. Vai ser muito bacana. Então amanhã já aproveito o convite para vocês participarem com a gente, 6h49 aqui no Instagram, tá? Então, carisma é uma outra força que eu identifiquei e que eu coloco a serviço, eu coloco no meu trabalho, tá? Conexão é uma outra força, tá? Nada acontece sem que haja uma razão, tá? Sempre para mim as coisas estão conectadas, tá? E não desconectadas. Sempre há uma conexão, tá? Ou seja, eu sempre tenho a certeza de que no fundo as coisas estão conectadas. E não existe para mim coisas desconectadas. Não, sempre estão conectadas. São os fios que se conectam. Seja na minha própria história, os fios que se conectaram, seja nos encontros, seja nas oportunidades que eu estou criando, seja as pessoas que eu estou me relacionando. Há sempre uma conexão, tá? De tudo aquilo que eu estou vivendo, e é uma força, uma crença que eu tenho muito forte. E aí um outro traço aí que eu identifiquei é a empatia, tá? Empatia, inclusive, é uma das forças do meu próprio trabalho, né? Eu como um
profissional, terapeuta, que atendo, que ouço pessoas, e na verdade, antes de ser terapeuta, ou de ser psicólogo, ou de trabalhar com ajuda, a empatia veio primeiro que isso, né? Antes de qualquer coisa. Empatia não é uma coisa que eu aprendi na universidade. Empatia é algo que está ligado a esse traço, né, que eu acabei de falar, da minha própria personalidade, né? Então a empatia veio primeiro. A faculdade, a formação aí eu aperfeiçoei. E lembre-se sempre disso, né? Que é a capacidade de sentir a emoção das pessoas. É a capacidade de me conectar com as pessoas que estou atendendo, que estou lidando, né? É a capacidade de me colocar um pouquinho dentro desse mundo que ela está vivendo, né? Sentir e pensar como essa pessoa está sentindo e pensando. Então isso é um ponto extremamente forte do meu trabalho, né? Não tem como, né? Eu acho que isso é uma coisa muito natural de quem faz o que eu faço, né? E por último aqui, para a gente concluir, eu estou compartilhando com você os 5 pontos fortes que eu mapeei nessa pesquisa, nesse trabalho, que é organização, tá? Organização é quando defrontado com situação complexa, que envolve muitos fatores, gosta de ter o controle das variáveis, alinhando, realinhando, organizando, arranjando, enfim, colocando as coisas no lugar, tá? Então, como você consegue guardar tantas coisas ao mesmo tempo na cabeça, né? Enfim, uma certa organização em torno daquilo que eu estou fazendo. Isso é um ponto forte também, tá, gente? Gente, fez sentido o que nós conversamos hoje? Me dá um joinha aí, quem está no Instagram, quem está no Facebook. Um tema extremamente rico, gostoso, dá pra gente passar muito mais tempo falando, né, sobre isso. Isso aqui é só uma dose, né? Uma pílula, vamos dizer assim, né? Um play para a gente mergulhar ainda mais profundo, né? Nessa questão. Mano Vieira, você tá na live, meu amigo? Mano Vieira, grande músico, compositor. A gente está falando de talento aqui e você é um grande talento. Agora, olha, você é um cara que podia falar sobre isso, né? Você recebeu o talento e só, né? Não aperfeiçoou, né? É um cara que não para de estudar música, né? Grande cantor aí. Não para de estudar música, não para de se aperfeiçoar, né? E é justamente isso, né? Ele recebeu o talento, mas ele não enterrou o talento. Ele colocou a serviço, tá? Só marcar um dia aqui, mano, pra você vir aqui pra gente bater um papo junto, tá? Então a minha indicação de hoje é um livro muito acessível para qualquer pessoa, tá? Isso aqui não é livro só para profissional, para psicólogo não, para leigo, para qualquer pessoa que queira aprender a desenvolver pontos fortes, tá? Esse livro aqui é muito bom, eu recomendo que se você gostou dessa live, quer aperfeiçoar, quer melhorar, quer ampliar, né, a tua consciência, o teu autoconhecimento, é um livro que você poderia estar buscando para ler, que poderia sim ajudar muito você, tá bom? Amanhã então estarei aqui com o meu convidado, o pastor Rogério, uma pessoa que eu conheci recentemente, uma pessoa muito carismática, tá? De muita sabedoria. Ele vai estar aqui amanhã comigo então, partilhando um pouco desse tema tão rico, tão gostoso, que é o tema propósito, tá bom, gente? Muito obrigado pela participação de vocês. Ó, o Thiago na live. Thiago, semana que vem. Gente, semana que vem, olha quanta coisa boa que vai acontecer aqui por esses dias. Semana que vem o Thiago, ele vai falar de uma coisa extremamente importante para nós, que é o planejamento pessoal financeiro. Ao terminar 2020, começar 2021, como nós precisamos aprender, ter essa consciência, né, de aprender a fazer planejamento. Então, ele é aí uma pessoa extremamente experiente e trabalha nessa área. E então, semana que vem, além do Guilherme, que já é meu convidado, que está na live, vai estar com a gente, o Thiago também vai estar com a gente falando, que semana que vem nós vamos falar de sonhos,
nós vamos falar de planejamento, nós vamos falar de várias coisas tão importantes. E é isso que nós queremos e precisamos para terminar esse 2020, que está sendo muito desafiador para todos nós. E eu falava ontem, né? 2021 não vai mudar nada. Quem precisa mudar sou eu e você todos os dias, né? Não espere nada de 2021, espere de você, tá? Tenha mais gerentão. Tiago é nosso gerente. Tiago é o homem, ó. Enfim, é isso mesmo. Então, não espere nada de 2021. Eu estou sendo bem taxativo. Espere de você, espere, né, de Deus, espere das pessoas que te amam, que estão em torno de você. Não espere nada, né? A gente cria a gente gera muita frustração dentro da gente, muita tristeza, decepção, porque a gente espera que as coisas mudam e as coisas não mudam, porque é a gente que precisa de alguma maneira se aperfeiçoar. Eu acho que a palavra é essa, dia após dia, né? É claro que a gente tem esperança que o nosso Brasil melhore, que esse vírus acabe, e tantas outras coisas. Não estou falando nesse sentido, estou falando assim, que a gente precisa também fazer a nossa parte como pessoa, cidadão, cristão, enfim, dependendo da sua crença religiosa, fazer a nossa parte diariamente, tá joia? Um abração para vocês e até amanhã, né? Se Deus quiser. Tchau.